Os dados do PIB do Brasil deram uma decepcionada pela manhã, mas a economia americana surpreendeu e positivamente. Boa noite, investidora, investidor. Começa agora o seu saldo deste dia 3 de dezembro de 2020, em que o Ibovespa, que subia mais ao longo do dia, subiu mais de 1% ao longo do dia, no finalzinho, no fechamento, fechou em alta de 0,37%, ainda assim, uma alta mais reduzida do que apresentada ao longo do dia, conquistou seu maior patamar atingido desde o começo da pandemia, na altura dos 112.292 pontos. O dólar comercial, esse sim, deu uma baita despencada aqui no Brasil, despencou no mundo todo, mas assim como ficou mais caro no Brasil disparadamente ao longo do ano, hoje foi onde mais ficou barato. Caiu 1,93% o preço do dólar, fechou o dia aos R$ 5,14. Como eu disse, os dados do PIB não foram muito animadores pela manhã. É verdade que chama a atenção, é um número expressivo se a gente olhar isoladamente, o crescimento do PIB no terceiro trimestre em relação ao segundo, que foi de 7,7%. É um baita crescimento, mas veio de uma base bem fraquinha no segundo trimestre em relação ao primeiro. O tombo foi de maior intensidade do que essa alta, foi de 9,7%. Portanto, esse tombaço do segundo trimestre ainda não está pago, não foi recuperado o nível de atividade perdido no trimestre que passou e decepcionou, além disso, claro, mas decepcionou por quê? Mais do que não ter recuperado o tombo, afinal de contas, as projeções, tanto do mercado quanto do governo, já previam que isso aconteceria. O problema é que o crescimento veio abaixo dessas projeções, o mercado projetava na mediana, apurada pelo Valor Data, nossos amigos de pesquisa econômica, do Valor Econômico, apuraram que a mediana das expectativas do mercado apontavam para um crescimento de 8,8%. O governo projetava um crescimento de 8,3%. Deu uma decepcionada. Mas o investidor não quis nem saber, sobretudo os investidores estrangeiros, segue a todo vapor o fluxo de estrangeiros aqui na Bolsa Brasileira, com essa diminuição de sensação de risco já presente desde as últimas semanas. Já falei aqui no saldo do dia, falo mais uma vez, por dois motivos principais. Pela solução das eleições americanas, ou seja, não tem mais essa incerteza sobre quem será o presidente americano pelos próximos 4 anos, será Joe Biden, e pelas notícias, segundo motivo, pelas notícias promissoras sobre vacinas que também tiveram e têm tido um peso importante para diminuir a sensação de risco nutrida pelas bolsas emergentes, caso da brasileira, que foi aquela que mais apanhou no ano e tem sido aquela, no mês de novembro, pelo menos, tem sido aquela que mais subiu. Está rolando uma rotação em duas instâncias, dentro das bolsas, atrás das ações que mais apanharam no ano, com destaque para as ações ligadas ao turismo. Hoje, por exemplo, liderou os ganhos do Ibovespa, o papel da Embraer subindo mais de 11%, foi seguido pelo papel da Gol subindo mais de 9%, CVC veio logo atrás subindo 7 e tantos por cento, ou seja, investidores não estão olhando para o retrovisor, retrovisor nada agradável da economia brasileira, mas olhando para frente, para as perspectivas positivas de retomada que as vacinas, sobretudo, colocam no horizonte. Mas teve retrovisor para trazer animação. Como eu disse no começo do vídeo, o retrovisor americano está surpreendendo, mas nesse caso surpreendendo positivamente. A economia
americana mais dinâmica do mundo, apesar da segunda onda por lá, aquela que mais assusta no mundo. A economia americana não está tendo solavanco, não. O setor de serviços por lá cresceu em novembro e cresceu mais do que já era esperado. E na última semana você deve, se não acompanhou, acompanhe sempre no saldo do dia. Saldo do dia, eu avisei aqui que os pedidos de seguro-desemprego na semana que passou, a penúltima semana de registros, tinham vindo acima das expectativas nos Estados Unidos. Agora, toda quinta-feira sai esse dado, você acompanha sempre no valorinvest.com. Agora, os dados vieram melhores do que eram esperados, menos pedidos de seguro-desemprego foram feitos na comparação com aqueles pedidos que eram esperados pelos analistas de Wall Street. O número ainda acima dos 700 e tantos mil pedidos segue bem acima da média histórica, mas olhando numa perspectiva mais curta, na comparação com as expectativas, veio melhor que o esperado. Hoje tivemos nova batida de recorde nas bolsas americanas, o índice Nasdaq bateu esse recorde. Nos últimos dias tivemos o Dow Jones batendo recorde, tivemos também o S&P 500 batendo recorde recentemente lá nos Estados Unidos. Essa batida de recorde deu um gás para as ações aqui no Brasil, acompanharam, aliás, o ritmo de Wall Street quando o Ibovespa estava subindo lá na casa de 1%, o ritmo de ganhos era maior nos Estados Unidos. Por lá, no fim do dia, começaram a ser devolvidos ganhos. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Tem uma incerteza aí preocupando investidores em relação aos gastos que serão feitos ou não contra a crise nos Estados Unidos. Essa novela parecia que teria uma solução mais fácil assim que fossem terminadas as eleições americanas, mas a novela segue, democratas e republicanos seguem em impasses para o nível de gastos que serão feitos, democratas que vinham antes das eleições pedindo e batendo o pé, pedindo um pacote de gastos contra a crise de mais de 2 trilhões de dólares, disseram que agora topam um pacote menor, na altura de 900 bilhões de dólares, talvez contando que mais para frente, aprovado esse pacote, mais coisa pode ser feita quando Joe Biden democrata, quando Joe Biden estiver lá na Casa Branca. Mas os republicanos já recusaram no começo da semana um pacote desse quilate, batem o pé agora por menos ainda, por 500 bilhões de dólares. Tem um impasse também que precisa ser resolvido por lá para decidir o orçamento do governo americano. Se isso não for decidido até o dia 11 agora, vai ter shutdown nos Estados Unidos. Shutdown, você já deve ter acompanhado, né? Tivemos alguns nos últimos anos, é quando democratas e republicanos não entram em acordo e o governo americano fica paralisado. Isso é ruim em qualquer situação. Numa situação como esta, da maior crise econômica em mais de 90 anos, e por mais que tenham vacinas trazendo uma perspectiva animadora, essa crise manterá sequelas ainda, tende a manter sequelas economicamente falando ainda por algum tempo. É preocupante imaginar que o governo americano fique travado em meio a essa crise. Hoje foi dia de alívio. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Fique por aqui, a gente se fala amanhã. Sexta-feira é dia de saldo do dia e saldo também da semana. Aquele abraço, boa noite, até a próxima e tchau.